Deve ter ido. Tem que ajeitar aqui. Tá. Aqui, ó. Finalmente, hoje vamos fechar essa questão dos desafios do século XXI. E como eu tinha falado, nós vamos falar sobre o futuro, não o que você vê nos filmes. O filme, no fundo, é tratar da ficção científica, né? Então, vou falar de dois grandes pontos, que é viver numa caixa e a Disney perde a fé no livre-arbítrio. Eu andei dando umas ideias para as pessoas fazerem leitura, por exemplo, o que eu falei assim, vocês não esqueçam de ler esse livro aqui, né? Esse aqui é o Admirável Mundo Novo, que não deixasse ler, ver também o Fahrenheit 451, e aqui eu estou com, isso aqui é a Matrix, né, que está aqui, que são três filmes aqui, falei do Divertidamente, né? E, bom, tem outros livros, outros filmes até, porque a rigor é o seguinte, né? As utopias, um dia eu posso falar sobre isso se as pessoas quiserem, né? Falar sobre as utopias e as distopias. As utopias é um lugar que não existe, né? Mas é assim que ali as coisas, o sistema é perfeito, tudo é muito bom. Já a distopia é exatamente o oposto, né? E hoje nós vamos abordar muito mais as distopias do que a utopia, né? Mas não, vamos exatamente a distopia, né? Nas utopias eu já fiz uma conta uma vez, são 96 utopias, 96 livros sobre utopia. Realmente eu nunca vi, se eu não me engano, nenhum livro sobre utopia, nenhum vídeo sobre utopia, nenhum filme sobre utopia. Já vi livros, 96 livros, quase 100. E os melhores, assim, pegando um de cada assim, época, né? A Antiguidade é a República de Platão. Foi escrito em 380 a.C., né? A utopia mesmo foi dada até mais novo, quer dizer, foi em 516. Já foi mais para perto da Idade Média, né? Um pouquinho mais. Depois aí entra já a Idade Moderna, que seria a Cidade do Sol, com Thomas Campanella, né? Esse tem um filme. Esse tem um filme assim, mais ou menos. Esses livros são todos que eu já tive, já dei todos, né? A Utopia Moderna, do H.G. Wells. Agora, em relação às distopias, né? Os mais famosos, os mais antigos, né? No século passado, né? Tem o Processo, de 1925, escrito por Franz Kafka. Esse eu tenho livro, o filme também, Admirável Mundo Novo, que eu mostrei para vocês, 1932. O Fahrenheit 451, em 1953. E 1984, de George Orwell, que foi escrito em 1949. Bom, vamos entrar hoje na ficção científica, que é um dos desafios do século XXI. Os humanos controlam o mundo porque são capazes de cooperar melhor do que qualquer outro animal. E são capazes de cooperar tão bem porque acreditam em ficções. Parece incrível. Poetas, pintores e dramaturgos são, portanto, pelo menos tão importantes quanto soldados e engenheiros. A pessoa vai, é isso? É, porque você quer ver? As pessoas vão à guerra e constroem catedrais e outras coisas mais, porque acreditam em Deus. E acreditam em Deus por quê? Porque leram poemas sobre Deus, porque viram imagens que representam Deus, quer dizer, pintores fizeram, tal, escultores. E porque ficaram hipnotizados ao assistir peças teatrais sobre Deus. E eu era a pessoa que eu me comovia quando via aquela vida de Cristo. E chorava, né?
Da mesma forma, nossa crença na moderna mitologia do capitalismo também é sustentada pelas criações artísticas de quem? De Hollywood. E pela indústria pop. Acreditamos que comprar mais coisas vai nos fazer felizes. Tem agora um negócio que teve aí, o pessoal, não sei o nome daquilo, todo mundo fazendo Brit não sei o que, sei lá, aquelas compras todas que o pessoal fazia aí. Black Friday. Pela indústria pop. Acreditamos que comprar mais coisas vai nos fazer felizes, porque vemos o paraíso capitalista com nossos próprios olhos, aonde? Na televisão, por exemplo. No início do século XXI, talvez o gênero artístico mais importante seja a ficção científica. Muito pouca gente lê os artigos recentes nos campos do aprendizado de máquina ou da engenharia genética. Em vez disso, filmes como Matrix, que acabei de estar falando, ou também ela também, e séries de televisão, né? Black Mirror, expressam como as pessoas entendem os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos, sociais e econômicos dos nossos tempos. Isso significa também que a ficção precisa ser muito mais responsável quanto ao modo como descreve realidades científicas. Do contrário, pode incutir nas pessoas ideias erradas ou focar sua atenção nos problemas errados. Talvez o maior pecado da ficção científica atual seja a tendência a confundir, eu já falei isso há algum tempo atrás, inteligência com consciência. Como resultado, está preocupada demais com possível guerra entre robôs e humanos. Preocupação demais com robôs e humanos. Quando na realidade devemos temer um conflito entre uma pequena elite de super-humanos com poderes ampliados por algoritmos e uma vasta subclasse de homens sapiens sem poder. Não é robô. A transmissão não está boa hoje. Eu já perguntei para o João como é que está a transmissão, mas ele não retornou. Está dando aqueles pixelzinhos, sabe? Que fica falando. Então, o celular. Não, eu estou no 4G, Tá. porque se eu entrar no Wi-Fi. Eu sinto muito, amigo. Não sei o que está acontecendo. Não, mas vou continuar. Aí vai virar mais rádio do que outra coisa. Talvez o maior pecado da ficção científica atual seja a tendência a confundir isso. Né? Tá ruim, João falou que tá ruim. A transmissão tá ruim. Que chato. Mas será que outro pode falar que alguma coisa está em outro lugar? Não, porque se tá ruim é porque tá saindo daqui ruim. O Wi-Fi não deve estar. Maera Menezes entrou. Maria Del Zandio. Não, é. Será que Aqui, essas pessoas aqui, podem... Aqui, ó. Tá toda hora caindo assim, dando... tss. Bom, É porque esse é um tema tão bacana, né? esse é o nosso problema. Companheiros. Bom, vou continuar a ver se melhora um pouco aí, não sei como vou falar. Então a questão não é sempre entre robôs e pessoas, né? São entre pessoas. Quando se pensa no futuro da inteligência artificial, Karl Marx ainda é um guia melhor do que Steven Spielberg. De fato, muitos filmes sobre inteligência artificial são tão divorciados da realidade científica que se pode suspeitar serem só alegorias de preocupações completamente diferentes. Tem um filme chamado Ex Machina, Instinto Artificial. Parece ser sobre um especialista em inteligência artificial que se apaixona por uma robô e acaba sendo enganado e manipulado por ela. Parece. Mas, na verdade, não é um filme sobre o medo que humanos têm de robôs inteligentes. É um filme sobre o medo que o homem tem de uma mulher inteligente, em especial o medo de que a liberação feminina possa levar à dominação dos homens.
Sempre que você assiste a um filme sobre inteligência artificial, no qual a inteligência artificial é mulher e o cientista é homem, provavelmente é um filme sobre o feminismo e não sobre cibernético. Tem filmes que eu vi assim, esse mesmo esse filme que eu vi, esse eu vi. Pra quê? Tá cuidando de uma coisa que não tem nada a ver com cibernético. Pois por que cargas d'água numa inteligência artificial teriam uma identidade sexual de gênero? O sexo é uma característica de seres orgânicos multicelulares, o que poderia significar para um ser cibernético não orgânico. João Carlos está dizendo, tanto no celular quanto no computador o negócio está ruim. Não sei, deve ser esse, por exemplo, essa fala do João ainda não entrou aqui para mim. Eu posso tentar botar no... Não sei as consequências de botar o molde. Só não gostaria que interrompesse. Mas aí não sei. Eu não sou tecnóloga. Porque se eu coloco aqui o modem, daqui a pouco pode dedar nos compactos, aí fica um... Eu acho que vai tocando. Bom, viver numa caixa. Um assunto que a ficção científica explorou com muito mais discernimento de respeito ao perigo da tecnologia ser usada para manipular e controlar seres humanos. O filme Matrix descreve um mundo no qual quase todos os humanos estão aprisionados no ciberespaço e tudo que eles vivenciam é configurado por um algoritmo mestre. O show de Truman concentra-se no único indivíduo que é astro involuntário de um reality show na televisão. Sem que ele saiba, todos os seus amigos e conhecidos, inclusive sua mãe, sua mulher, seu melhor amigo, são tudo atores. Tudo o que acontece com ele segue um roteiro bem trabalhado. E tudo o que ele diz e faz é gravado por câmeras ocultas e avidamente acompanhado por milhões de fãs. Agora é pena, porque eu estou falando dessas coisas, eu não sei quem vê o filme, não. Não, o João deu o que está dando para ouvir, a imagem que está cortando. Então esquece a imagem. Que bom. Quer dizer, esse show de Truman é um espetáculo. Veja o filme. Hoje eu vou ficar com um grande problema. Se você não ver o filme, eu não sei como é que eu vou. Eu não tenho tempo para ficar comentando cada filme. Entendeu? Eu só vi um, Divertidamente. Vamos ver. No entanto, ambos os filmes, não obstante seu brilhantismo, tanto a Matrix quanto o show de Truman, né, que no fundo são pessoas manipuladas. Ou individualmente ou coletivamente. No fim, se distanciam de tudo que implica os seus cenários. Presume que os humanos presos na armadilha da Matrix têm um eu autêntico. Aí que está o problema. Nos dois, todos eles acham que existe um eu autêntico, que permanece intocado por todas as manipulações tecnológicas. Como se a pessoa nascesse humana, então aquela questão do eu dele está ali presente, embora ele esteja manipulado o tempo todo, mas existe esse eu autêntico, existe uma realidade autêntica, que permanece intocado por todas as manipulações tecnológicas, e que além da Matrix, por exemplo, está à espera de uma realidade autêntica que os heróis podem acessar se esforçarem. E Matrix é só uma barreira artificial que separa seu eu autêntico, interior, autêntico, mundo exterior. Após muitas tentativas e atribulações, os dois heróis, Neo na Matrix, né, e o Truman no show do Truman, conseguem transcender e escapar da rede de manipulações, descobrir seu eu autêntico e alcançar a autêntica terra prometida. Muito curiosamente, essa autêntica terra prometida é idêntica em todos os aspectos importantes à inventada matriz. Quando Truman escapa do estúdio de televisão, ele busca se reencontrar com a namorada da época do ensino médio, mas era tudo manipulado, que o diretor do programa tinha banido do elenco. Mas se Truman realizasse sua fantasia romântica, sua vida seria exatamente como o perfeito sonho de Hollywood. Ele não teria se libertado. Você viu que o show de Truman vendeu a milhões de espectadores de todo mundo, com direito a férias nas Ilhas Fiji. Não sei se vocês lembram, quem viu.
O filme não nos dá uma ideia sequer sobre que tipo de vida alternativa não poderia encontrar no mundo real. Ele está pensando na namorada dele, que aquilo tudo fazia parte da ator. Da mesma forma, quando o Neo sai da matriz, engolindo a famosa pílula vermelha, ele descobre que o mundo de fora não é diferente do mundo de dentro. Tanto fora como dentro, há conflitos violentos, pessoas movidas por medo, luxúria, amor, inveja. O filme deveria terminar quando diz a Neo que a realidade que ele acessou é só uma matrix maior. Olha só. E que se ele quiser escapar para o verdadeiro mundo real, terá de escolher novamente entre a pílula azul e a vermelha. A questão que a gente está levantando aqui é a seguinte: nós não estaríamos vivendo numa Matrix? Não? Vai dizer, não tanto, quase nada, mas essas manipulações todas aí tecnológicas, a gente está sendo controlado. A atual revolução tecnológica e científica implica não que indivíduos autênticos e realidades autênticas podem ser manipulados por algoritmos e câmeras de televisão, que é o pior. A autenticidade é um mito. Nem eu, nem realidade. As pessoas têm medo de ficar presas numa armadilha dentro de uma caixa, mas não se dão conta que já estão presas dentro de uma caixa. Que caixa é essa? É seu cérebro, cara, que está trancada dentro de uma caixa maior. Que caixa maior? Essa é a sociedade humana, cara, com suas incontáveis ficções. Quando você escapa da matriz, a única coisa que descobre é uma matriz maior. Então vocês vão vendo, né? Talvez estejamos vivendo dentro de uma gigantesca simulação de computador no estilo Matrix. Isso estaria em contradição com todas as nossas narrativas nacionais, religiosas e ideológicas. Mas nossas experiências mentais ainda seriam reais. Se descobrir que a história humana é uma elaborada simulação conduzida no supercomputador por ratos cientistas do planeta Zircon, por exemplo, isso seria bastante embaraçoso para Karl Marx e para o Estado Islâmico. Mas esses ratos cientistas ainda teriam de responder pelo genocídio armênio ao X na Alemanha. Não sei se era na Alemanha, essa Polônia, não sei. Como isso teria passado pelo Comitê de Ética da Universidade de Zircon. Mesmo que as câmaras de gás tenham sido apenas sinais elétricos, isso, as experiências as experiências de dor, do medo, do desespero, não têm sido nem um pouco menos excruciantes. Dor é dor, medo é medo e amor é amor. Mesmo na Matrix, não importa se o medo que você sente seja inspirado por um conjunto de átomos ou por sinais elétricos manipulados por um computador, o medo continua a ser real. Assim, se você quiser explorar a realidade de sua mente, poderá fazer isso dentro ou fora da Matrix. A maioria dos filmes de ficção científica, na verdade, conta uma narrativa muito antiga. É sempre isso. Qual é a narrativa? A vitória da mente sobre a matéria. É sempre a mesma historinha, né? Segundo as melhores teorias científicas, as mais atualizadas ferramentas tecnológicas, a mente humana nunca está livre de manipulação. Não existe um eu autêntico esperando ser libertado da carapaça da manipulação. Você tem alguma ideia de quantos filmes, romances e poemas consumiu ao longo dos anos? E como esses artefatos esculpiram e aguçaram sua noção de que é o amor? Ou você acha que nasceu uma ideia de amor assim? Pode até ter nascido do passado, de outras épocas, mas você foi influenciado pela cultura existente na época, né? Comédias românticas estão para o amor, assim como filmes pornográficos estão para o sexo e Rambo está para a guerra. E se você pensa que pode apertar algum botão tipo delete, erradicar todo o traço de Hollywood em seu subconsciente, em seu sistema límbico, está iludindo a si mesmo, meu amigo. A narrativa da Matrix
é algo assim. Mente, imagina um robô. Mão cria um robô. Robô mata terrorista. Tenta controlar a mente. Mente mata robô. Mas essa narrativa é falsa, meu amigo. O problema não é que a mente não seja capaz de matar o robô. O problema, para começo de conversa, é que a mente que imaginou o robô já era produto de manipulações muito anteriores. Por isso, matar o robô não vai nos libertar. A Disney perde a fé no livre-arbítrio. Em 2015, a Walt Disney lançaram uma animação sobre a condição humana muito realista e perturbadora, que rapidamente tornou-se um grande sucesso entre crianças e adultos, que é chamado Divertidamente. Não é divertidamente, não, é Divertidamente. Conta a história de uma menina de 11 anos chamada Riley Anderson, que muda com seus pais de Minnesota para São Francisco. Ela, com saudade dos amigos de sua cidade natal, ela tem dificuldade para se adaptar à vida e tenta fugir de volta para Minnesota. Porém, sem que Riley saiba. Um drama muito maior está acontecendo. Riley não é uma estrela involuntária de reality show e não está presa na Matrix. A própria Riley é a Matrix. É algo preso dentro dela. Disney construiu seu império recontando o mito repetidas vezes. Em vários de seus filmes, heróis enfrentam dificuldades e perigo, mas triunfam no final, encontrando seu verdadeiro eu e seguindo sua livre escolha. Divertidamente, desmonta esse mito por completo. Adota a mais recente visão neurobiológica dos humanos e leva os espectadores numa jornada para dentro do cérebro de Riley, para revelar que ela não tem um eu autêntico e que nunca fez quaisquer escolhas livres. E, na verdade, um enorme robô manejado por um conjunto de mecanismos bioquímicos em conflito, os quais o filme personifica na forma de simpáticos personagens de animação. Por exemplo, a amarela e alegre alegria, a azul e morosa tristeza, o vermelho e agressivo raiva, e assim por diante. Isso aí, no fundo, quando ele pega esses personagens, ele está pegando. Olha, as coisas são muito intricadas. As pessoas vão nos antigos gregos, as pessoas vão no chinês, as pessoas vão em tudo quanto é lugar e pegam ideias. Então, quando a pessoa pensa que está uma ideia assim completamente original, pedaços. Você vê que a medicina chinesa tradicional, ela enfoca a alegria. Vou fazer a misturada aqui com messiânica. A alegria, o que é? A parte do coração, é o fogo, mas é o fogo yang. A raiva é o fígado, mas é o fogo yin. A tristeza é o pulmão, a água, mas é yang. Já o medo é o rins, é a água, é o yin. Ele botou no medicina tradicional, não é assim, mas ele colocou o nojinho, que é o nojo, que é o estômago, que é a terra. Né? Bom, manipulando uma série de botões e alavancas no quartel-general, enquanto observa cada movimento de Riley numa enorme tela de televisão. Esses personagens controlam todos os humores, decisões e ações de Riley. O fracasso de Riley em se adaptar à sua nova vida em São Francisco resulta de uma confusão no quartel-general que ameaça pôr o cérebro de Riley totalmente fora do equilíbrio. Para corrigir as coisas, alegria e tristeza, apenas esses dois, parte numa jornada épica pelo cérebro de Riley, viajando no trem do pensamento, explorando a prisão do subconsciente e visitando o estúdio interno, onde uma equipe de artistas está ocupada na fabricação de sonhos. Enquanto, eu podia falar muitos detalhes que eles às vezes manipulavam o sonho, criavam. Enquanto percorremos esses mecanismos bioquímicos personalizados nas profundezas do cérebro de Riley, nunca encontramos uma alma. Olha aí. Não tem alma. Um autêntico eu ou um livre-arbítrio. Nada. De fato, o momento de revelação no qual toda a trama se articula
acontece não quando Healy descobre seu único e autêntico eu, e sim quando fica evidente que Healy não pode ser identificada por um núcleo único e que seu bem-estar depende da interação de muitos mecanismos diferentes. No começo, os espectadores são levados a identificar Healy com a personagem líder, amarela e consistente alegria. Mas depois constata-se que esse foi o erro crucial, que ameaçou arruinar a vida de Healy, pensando que ela é sozinha a essência autêntica de Healy. A alegria intimida todos os outros personagens interiores, rompendo o delicado equilíbrio do cérebro. A catarse acontece quando a alegria percebe seu erro e, junto com os espectadores, constata que Healy não é alegria, ou tristeza, ou qualquer outro dos seus personagens. Healy é uma narrativa complexa, produzida pelos conflitos e a colaboração de todos os personagens bioquímicos juntos. O mais espantoso é não só que a Disney ousou lançar no mercado um filme com uma mensagem tão radical, mas que ele tenha se tornado um sucesso no mundo todo. Talvez tenha sido assim porque, divertidamente, é uma comédia com final feliz. E é bem capaz que a maioria dos espectadores não tenha captado seu significado neurológico e suas sinistras implicações. Está vendo? As pessoas, o sucesso do indivíduo que eles olharam por um outro lado, não pela complexidade. Aquele final feliz, aquela comedinha, entendeu? Não se pode dizer o mesmo do mais profético livro de ficção científica do século XX. Não é possível deixar de perceber sua natureza sinistra. Foi escrito quase um século atrás, hein? Mas torna-se mais relevante a cada ano que passa. Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo em 1931. Pensa, a guerra começou em 1939. Com o comunismo e o fascismo entrincheirados na Rússia e na Itália, o nazismo em ascensão na Alemanha, um Japão militarista dando início a uma guerra de conquista na China e o mundo inteiro tomado pela Grande Depressão. Mas Huxley conseguiu enxergar através de todas essas nuvens escuras e prever uma sociedade sem guerra, fome, epidemia, usufruindo de paz, prosperidade e saúde. Ó, saúde, prosperidade e paz. Tem que ver se isso aí é uma verdade assim. A gente tem que parar e discutir essas questões. Vamos ver se dá tempo, se as pessoas se interessam. É o mundo consumista que deixa reinar livremente o sexo, as drogas, o rock and roll, e cujo valor supremo é a felicidade. O pressuposto que subjaz no livro é que os humanos são algoritmos bioquímicos, que a ciência é capaz de hackear o algoritmo humano e que a tecnologia pode ser usada para manipulá-lo. Nesse admirável mundo novo, o governo mundial utiliza a tecnologia avançada e engenharia social para garantir que todos estejam sempre contentes e que ninguém tenha nenhum motivo para se rebelar. É como se a alegria, a tristeza e outros personagens no cérebro de Healy tivessem tornado agentes leais ao governo. Não há, portanto, necessidade de uma polícia secreta, ou de campo de concentração, ou de Ministério do Amor, a 1984, de George Orwell. Na verdade, o genial em Huxley consiste em demonstrar que é possível controlar pessoas com muito mais segurança mediante amor e prazer, do que por medo e violência. Aí que ele distingue dos outros. Quando se lê 1984, fica claro que Orwell está descrevendo um assustador mundo de pesadelo, e a única questão deixada em aberto é como evitamos chegar a um estado tão terrível. Agora, já ler Admirável Mundo Novo é uma experiência muito mais desconcertante e desafiadora, porque é difícil identificar exatamente o que faz o distópico. Uma utopia. O mundo é pacífico, é próspero e todos estão satisfeitos o tempo todo. O que poderia estar errado? Russo faz essa pergunta diretamente no momento de clímax do romance, o diálogo entre Mustafa Monte, o controlador do mundo, mas acho que é bom dar uma ideia. Porque sempre assim, todos esses livros aí tinha que dar uma ideia da estrutura dele e depois você mostrar o ponto com o seu personagem principal,
onde que se quer chegar. A dificuldade para falar isso assim leva cada livro desse, cada filme, você leva um dia inteiro falando. Mas vamos dar uma ideia rápida. Quer dizer, logo no início do livro, do filme, do livro também, você vê logo que o parto é diferente. Por quê? Não é parto, eu estou usando a palavra até errada. Não tem parto. Tem um bando de gente que fica ali, não sei como é que seria a palavra, assim, nas incubadoras, sei lá se é a palavra. E aí é produzido dessa maneira, artificialmente. Não se tem família, não se tem casamento, não se tem espiritualidade, não se tem velhice, não se tem morte. Quer dizer, cada coisa dessa que tinha que falar, tinha que dizer como é que foi tratada essas questões. As pessoas sempre ficam da mesma forma, quer dizer, não vai envelhecer, só que vai morrer mais cedo. A morte também não tem uma demorada, não tem nada de tristeza com essas coisas, né? Casamento não, é todo mundo de todo mundo, quer dizer, bom, aborto é à vontade, quando acontece alguns imprevistos, revolução sexual, você vê que ele falou em 1931, isso foi arrebentar em 60. Tem razão para dizer isso, por que vai arrebentar isso? Como é que ele fez realmente o filme? Depois vocês me perguntam, porque senão se eu for interromper, a gente não chega lá. Revolução sexual, legalização das drogas, centralização das forças políticas e econômicas e ideológicas, educação com manipulações mentais, polarização já está lá, engenharia genética, controle da mídia, consumismo. Bom, vamos continuar. Hux faz essa pergunta diretamente no momento do clímax do romance, o diálogo entre Mustafá Monte, que é o controlador do mundo, vamos dizer assim, é o ápice da coisa, né? Ele é o moral, é feito até para a Europa Ocidental, se passa mais lá, e John, o selvagem, que viveu toda a sua vida numa reserva nativa no Novo México, e que é o único homem em Londres que ouviu falar em Shakespeare ou Deus. Percebeu como é que é a questão? Quando John, o selvagem, tenta incitar o povo de Londres a se rebelar contra o sistema que os controla, ele reage a seu chamado com a apatia total, parece até o nosso povo brasileiro. Mas a polícia o prende e o traz à presença de Mustafá Monte. O controlador do mundo tem uma agradável conversa com John, explicando que se ele insiste em ser antissocial, para eles é antissocial, deveria retirar-se para algum lugar isolado e viver como um eremita. Eu não, para lá, você não convive aqui. Assim como tinha aqueles nativos lá no Novo México, entendeu? Admirar o mundo novo só vive as pessoas. Se falar assim, as pessoas quando nascem, elas são catalogadas em alfas, betas, gamas, entendeu? Cada um com uma determinada característica. Tem aqueles camaradas que são só trabalhador, entendeu? Tem muita coisinha aí. Vocês vão me perguntando depois. Eu acho que não dá para eu fazer coisa que não seja vocês perguntando, cara. Vamos lá. Aceita o espírito de busca. Bom, John então questiona as ideias que sustentam a ordem global e acusa o governo mundial de que na busca da felicidade ele eliminou não só a verdade e a beleza, mas tudo que é nobre e heróico na vida. Bom, tem esse diálogo, vou botar o diálogo, mas tem uma hora que é assim muito interessante o John. Bom, eu tinha que dizer para vocês, quanta coisa eu tenho que falar. Que as pessoas que vivem nesse admirado mundo só têm nomes de pessoas que foram grandes personalidades. Tem Marx, tem Lenin, tem esse negócio todo. Agora João, essas coisas todas, esse João que é o selvagem, que está escrito, traduzindo para nós, seria o João. O João, o selvagem, tem nome. Aí pode dar, lá, se fosse lá no Novo México, cheio de nome assim, Sebastião, e tem a Lenin, ele se apaixona por ela. E ele quer demonstrar o amor por ela. Então ele diz, o que eu faço para você para demonstrar meu amor? Ela, para ele, aquela conversa ela é completamente estranha. Por que razão? Porque as pessoas, quando
não tem essa questão de casamento, não tem essa questão de amor. Se relaciona. Quer sexo, vai ter sexo, entendeu? Sem problema. E ele queria mostrar que ele tinha que combater alguma coisa, algum heroísmo, ele tinha que fazer alguma coisa. E ela rindo, quer dizer, achando aquela... Nem conseguia rir, porque ela achava um absurdo aquela conversa, ela não entendia aquela conversa. Bom, mas olha o diálogo. Meu jovem querido amigo, a civilização não precisa de nobreza ou heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade bem organizada como a nossa, ninguém tem qualquer oportunidade para ser nobre ou herói. As condições teriam de ser totalmente instáveis para que surgisse uma situação como essa, onde há guerra, onde há divisão de lealdades, onde há tentações às quais resistir, objetos de amor pelos quais lutar ou os quais defender. Lá nesse local, obviamente, nobreza e heroísmo fazem algum sentido. Mas aqui, meu amigo, aqui não há guerra hoje. Todo se cuidado para impedir que você ame alguém demais. Para evitar até paixão. Não existe essa coisa de lealdade dividida. Você está tão condicionado que não pode evitar fazer o que deve fazer. O que você deve fazer é tão prazeroso, tantos impulsos naturais aos quais se permite livre manifestação, que, na verdade, não há quaisquer tentações às quais resistir. E se alguma vez, por algum infeliz acaso, algo desagradável de algum modo acontecesse, bem sempre temos, eles chamavam de soma. Soma é como se fosse uma cocaína, um negócio desse tipo. Tinha a soma, que era a droga, né? Sempre temos a soma para você tirar as férias dos fatos. E sempre tem soma para aplacar sua raiva, reconciliá-la com seus inimigos, fazer com que seja paciente e estoico. No passado, hoje nós temos um risotril, é isso aí. Por isso que é muito atual. No passado, você só poderia realizar essas coisas fazendo um grande esforço após anos de rigoroso treinamento moral. Agora, meu irmão, você engole 2 ou 3 tabletes de meia grama e pronto. Agora, qualquer um pode ser virtuoso. Você pode levar pelo menos metade de sua moralidade num frasco. Cristianismo sem lágrimas. É isso que soma é. Cristianismo sem lágrimas. Mas aí o John, o selvagem, retruca ele. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra que disse Otelo? Porque isso eu tenho que falar, senão vocês vão ficar perdidos. Porque ele lá no Novo México, no Novo Mundo não tinha livro, não tinha nada disso. Mas lá no Novo México, ele pegava o livro do Shakespeare. Ele lia aquilo, a parte de religião, a Otelo, quando ele fala sobre isso, ele diz assim: mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Após a tempestade, vem tais calmarias que sopram os ventos até terem despertado a morte. Há uma história que um desses velhos índios, lá na terra dele, costumava nos contar sobre a garota de Massaque. O jovem que quisesse casar com ela teria de fazer a capina matinal em seu jardim. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos mágicos. A maioria dos jovens simplesmente não conseguia aguentar as mordidas e picadas. Mas aquele que conseguiu a garota. Aí o controlador, encantador, mas em país civilizado, você pode ter garotas sem carinhar por elas, e não há quaisquer moças para picar você. Livramos de todos eles séculos atrás. O selvagem assentiu, franzindo a testa. Vocês se livraram deles. Sim, isso é típico de vocês, livrando-se de tudo que é desagradável em vez de aprender a suportá-lo. Mas vocês não fazem os dois, nem sofrer, nem socorro. Você apenas abolir os estilingues e as flechas. É fácil demais. O que vocês precisam é de algo com lágrimas para variar. Viver perigosamente não tem sua graça. É o controlador. Muita. Homens e mulheres devem ter suas suprarrenais, tipo, porque ele falando isso.
Você viver perigosamente não tem sua graça? Ele falou muita, o João ficou sem entender. Ele falou, homens e mulheres devem ter suas suprarrenais estimuladas de vez em quando. É uma das condições para uma saúde perfeita. É por isso que fazendo com que os tratamentos SPV sejam compulsórios. João, SPV, sim. Substituto de paixões violentas. Uma vez por mês, inundamos todo o sistema de adrenalina. Adrenalina. E é o exato equivalente fisiológico. Medo e da raiva. Todos os efeitos tônicos de assassinar Desdémona e ser assassinada por Otelo têm uma das inconveniências. Aí o João, mas eu gosto das inconveniências. Controlador, nós não gostamos. Preferimos fazer as coisas confortavelmente. Aí o João, mas eu não quero confortos, eu quero Deus, quero poesia, quero perigo real, quero liberdade, quero bondade, quero pecado. A porcaria do lixeiro aí hoje, pô, enchendo o saco aí. Aí o controlador, na verdade, você está reivindicando o direito de ser infeliz. Sem falar no direito de ficar velho, feio, potente, o direito de ter sífilis, câncer, o direito de ter muito pouco que comer, o direito de ser horrível, o direito de viver em constante apreensão quanto ao que vai acontecer amanhã, o direito de pegar tiro, o direito de ser torturado por dores de desígnio de todo tipo. Aí houve um longo silêncio. Mas o selvagem entrou. Reivindico tudo isso. Mustafá Montes deu de ombros. Então disponha disso aí. Então o que acontece? Ele é levado para um... Ele também quer ir, né? Ele para um deserto desabitado e vive lá como eremita. Os anos que passou na reserva indígena, recebendo lavagem cerebral sobre Shakespeare e religião, o condicionaram a rejeitar todas as bênçãos da modernidade. Mas as palavras de um sujeito tão incomum e excitante espalham-se rapidamente e as pessoas acorrem para vê-lo, registram tudo o que faz e logo ele se torna sua celebridade. Mesmo fugindo, uma ilha deserta, porque ele é incomum. Enjoado até a alma com essa atenção indesejada, o selvagem foge da matrix civilizada, não engolindo uma pílula vermelha. Sabe o que ele faz? Ele se enforca. Não aguenta aquela... Ele não podia nem amar a pessoa, porque a pessoa não compreendia. Diferentemente dos criadores de Matrix e de Show de Truman, Huxley duvidava da possibilidade de fuga, porque questionava se haveria alguém disposto a fugir. Mas esses que fugiram do Show de Truman, da Matrix e de outras coisas, esses outros, porque isso é uma trilogia, né? Os melhores são, você vê realmente o Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451 e o 1984. Mas esse que foge aí, esse a fuga que ele não conseguiu fugir, então se forcou. Mas outros que fugiram, tipo Fahrenheit 451, o camarada ele acaba... eu tinha que contar essa história um pouco, quem quiser depois. Mas ele acaba indo para um lugar vazio onde que as pessoas guardavam o livro de memória. E fica lá. Esse 1984, que é muito famoso, todo mundo... O cara foi pego, foi torturado e ele voltou amando o partido. Meio doido, né? Bom, uma vez que seu cérebro e seu eu são parte da Matrix, para fugir dela, você tem de fugir do seu eu. No entanto, tem uma possibilidade, isso aqui é muito importante, isso é o fecho, porque assim, tudo que vai acontecer, que você está falando, eu vou enfiar uma questão, olha só. Então, vou voltar de novo para você perceber uma vez que seu cérebro e seu eu são parte da Matrix, para fugir dela, você tem que fugir de seu eu. No entanto, é uma possibilidade que vale a pena explorar. Escapar da definição estreita do eu pode
bem se tornar uma habilidade para a sobrevivência necessária no século XXI. É uma pena, porque agora, nesse exato momento, olha as complicações que nós temos. Primeira, se as pessoas não leram os livros. Segunda, vou botar dessa forma que é o problema. É se as pessoas, como não refletem muito sobre as questões profundas das coisas, nesse exato momento, que é uma parte crucial, a pessoa não entendeu nada. E aí eu não posso nem fazer desfecho. Entendeu? Essas coisas eu vou enfrentar. Porque as pessoas têm que começar a perceber o seguinte: essa vida de abstinência cultural, vou chamar assim, né? As pessoas só preocupadas o tempo todo com sobrevivência, ou às vezes não é só com sobrevivência, ele tem seu tempo de lazer, ele tem um monte de coisa, só que eles não atinam, tem que fazer uma coisa certa. Eles ficam buscando esse tempo de lazer dele em coisas de porcaria, que não leva a elevação espiritual. Se a pessoa você ficar vendo novela, você não vai se levar espiritualmente nunca, cara. No máximo que você vai fazer é fugir um pouquinho só. Porque aqueles temas que às vezes eles ficam tratando, porque eles também gostam de fazer uns teminhas assim, né? Para você ficar preocupado, cara. Eu não pensei sobre isso, sobre o lésbica com não sei o quê, ou sobre não sei o quê. Fica botando essas coisinhas assim, entendeu? Daqui a pouco o pai querendo rabar a filha. Pô, cara, é isso aí vai assim, aí aí você para pensar nessa porcaria, cara. Você não consegue pensar em coisa. Tem que acordar. Agora eu estou falando talvez para meia dúzia de pessoas. O que eu posso fazer na vida, cara? Leva vocês aí que querem ajudar os outros, leva o que eu estou falando, escrevendo, bota isso para frente, cara. Não deixa esse pessoal manobrar isso, não. Não deixa só ler o jornal, só ver televisão, porcaria. Não, eu estou escrevendo. Estou aqui me esforçando para burro. Faça um pouquinho de força para isso. Mas vamos lá, eu vou tentar responder as perguntas, porque tem coisas muito cruciais aqui nessa conversa. Muito crucial. Pergunta? Bom, assim, a transmissão hoje ficou muito ruim. Então, eu não sei se conseguiu acompanhar. Escuta como rádio, pô. Tá. Não sei se a pessoa... Porque, por exemplo, uma pessoa que te deu boa noite avisando que agora ela mora em Portugal, em Aveiro, Vila do Conde. E em seguida ela falou, parou. Entendeu? Então a pessoa ficava acompanhando e parou. Eu não sei como é que ficou a transmissão para todo mundo. Vai ver só esse pedaço que nós fazemos pergunta aí, que eu posso eu não fazer. sei. Não sei, Aí tem que esperar. não sou dono da internet. Não. É uma porcaria. Mas tudo bem. Ninguém tem pergunta? Não, a princípio não tem nada escrito aqui. Nem sei o que eu faço. Eu paro logo ou se eu falo um pouquinho? Fala um pouquinho. Pode ter alguém acompanhando. Você vê o que é autêntico, da realidade autêntica, esse todo, né? O problema é o seguinte, é que essas discussões são essa parte da Matrix ou não. O problema todo é que eles não têm uma visão, como o Meixo Sama coloca, do eu superior e do eu inferior. Assim, para fugir dele você tem que fugir do seu eu. No entanto, é uma possibilidade que vale a pena explorar, escapar da definição estreita do eu. Quando a pessoa coloca isso, o Meixo Sama já equacionou essa questão, né? Então, quando você fala do eu superior, é o espírito primordial, é a centelha divina. Quando você fala do eu inferior, é o ego, é o espírito secundário, é o do animal. Então, você ficar preso, realmente, quando você se deixa o seu espírito secundário comandar, você está dentro de uma matrix. Você está prisioneiro do animal. Hoje o espírito primordial, ainda quando nós não chegamos, o espírito primordial nosso não é de homem, mas é para ser de Deus. Século XXI. E aí nós vamos sair dessa presa, que é o espírito secundário do animal, mas não vamos ficar presos no homem. Aí você dizer, uma maravilha, não, meu amigo, calma lá.
Quantos tipos de homem você conhece? Você vai ficar manobrado por quem? Até o antepassado tem que tomar cuidado. Eles, todos os seus antepassados, tem karmas horrorosos que eles estão mandando para você, ou você merece também, sei lá, certo? Esse diálogo, por exemplo, esse diálogo do Mustafa, o outro, isso aí, até eu falei lá, isso está no Dostoiévski, Os Miseráveis. Ele está presente, quer ver uma coisa que ele está presente? Ele está presente quando Jesus Cristo foi tentado no deserto. Porque lá o pessoal interpreta errado. Porque eles acham que quando terceira tentação, se não me engano, eu te ofereço tudo, esse reino todo vai ser seu, que não sei o quê. Sabe o que o pessoal pensa? Que ele está tentando Jesus no poder. Meu amigo, pô, até aqui na Terra, hoje, aqui, é capaz de ter gente, se você quiser dar poder, o cara não quer. Não é essa a tentação. A tentação é que você está dizendo para ele, olha, por que você pega essas pessoas todas e não leva apenas para o bem? O que está atrás disso aí? Você não quer dar o livre-arbítrio para as pessoas. Porque quando Deus criou o bem e o mal, Ele deu o livre-arbítrio. Então, quando você repara o que João está falando, eu quero essas inconveniências todas, eu quero o pecado. Olha o que ele está falando. Ele está falando no fundo, que ele quer o livre-arbítrio. Esse que a gente falou ali divertidamente, você vê, é um robô, não tem mais livre-arbítrio, quem está falando é o bioquímico. O João colocou assim: no admirável mundo novo, os conceitos morais são dados pelos controladores da sociedade. Achei interessante essa verdade que mostra que as pessoas realmente ficam à mercê dessa realidade, pois estão vivendo sem muitas preocupações e responsabilidade, pois todos seguem o mesmo modelo conforme seu grupo. Conforme a sua casta. Vamos falar, aproveitar a linguagem aí dos hinduístas, é castas, formou castas. E o que ele falou mesmo? Peraí. No admirável mundo novo, os conceitos morais são dados pelos controladores da sociedade. Achei interessante essa verdade que mostra que as pessoas realmente ficam à mercê dessa realidade, pois estão vivendo sem preocupações e responsabilidades, pois todos seguem o mesmo modelo conforme o grupo. É isso aí. Aqui nós temos um pouco disso, na nossa sociedade tem um pouco disso. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, se consumir nesse lugar que eu esqueci o nome, Black Friday, quer dizer, o pessoal vai na onda. Se a Globo publicasse a palestrinha minha aqui, caramba, vai todo mundo ficar vendo esse negócio. É que não publica, né? As pessoas são pau mandado, são essa coisa de pau mandado é a seguinte. Vocês viram, está querendo lembrar o que eu falei, que eu botei, que o Olavo de Carvalho falou do Caetano Veloso. Né? É assim, é uma aberração. Caetano Veloso querer falar do Olavo de Carvalho. Uma distância tão grande, o cara não se manda, cara. Esses camaradas assim, eles pensam que ele, Gilberto Gil, eles são falantes, esses caras assim, principalmente no Nordeste, são muito falantes. Mas falam sem base, sem nada, quer dizer. Pelas tantas, o Olavo de Carvalho falou, o cara, você nem comunista você é. Né? Você é um pau mandado.
O mandado é o seguinte, que é coletivo lá na Paula Lavigne, que era a esposa do, não sei se ainda é. Aí o pessoal se reúne lá e daqui a pouco tira umas decisões, aí você vai e fala aquele negócio. Você não tem ideia. Né? Então, nessa nossa sociedade está assim. E do Admirável Mundo Novo, ele foi pintado por uma razão, porque lá no Admirável Mundo tem o Ford. Ford, os caras ficam apaixonados para ver a questão do carro, as coisas que foram feitas, querendo pegar peças lá no Nativo Novo México, lá. Então, o que naquela ocasião, o Ford, você pensa, Ford morreu em, acho que é 1947, esse livro foi escrito em 1930 e pouco, né? Foi escrito em 1932. O Ford era o máximo, e tinha muita gente, esse pessoal todo que acabou dando o primeiro globalista, que é o do Bilderberg, são pessoas ali que tinham intelectuais reunidos, tinham muita coisa reunida, e eles pensaram realmente que o mundo ia caminhar para muita gente imprestável que deveria ser morto. Então, quando houve o nazismo, o pessoal pensou assim, pô, não foi grande distância, porque isso já estava plantado. E essas pessoas, tinha um cara que era dono da África, quase que o dono da África todo. Ele tinha essa ideia, ele colocava em prática essas coisas. Entendeu? Então você vê que o escrito do Huxley, ele não foi simplesmente uma sacação. Ele foi lendo essas pessoas da época e via que a coisa ia caminhar por isso aí. O que é caminhar simplesmente por prazer? É o Epicuro, o filósofo grego. É o prazer. É claro que é um prazer muito mais radical do que o do Epicuro. Muito mais. O Epicuro tinha restrições. Isso aqui não. É viver estritamente por prazer. E ele acha que as pessoas não tendo problema nenhum, não sei o que está tudo legal. Não, não está. Por que Deus deu o bem e o mal? Por que criou o livre-arbítrio para a pessoa? Isso faz parte da aprendizagem, esse jogo. Não adianta ter um controlador, que é o nome que deu, o controlador, né? Não adianta ter um controlador. Não é ele que é Deus. E esses camaradas, todos desses três, todos eles conheciam os livros todos. Esse controlador, ele conhecia tudo. Aí o cara ficava até abismado. Você conhece tudo? Sim. Mas eu tinha uma opção. Ou eu ficava igual a você, ou eu controlava o mundo. E quantos intelectuais eles acabam indo para o outro lado e não ficam mais procurando a verdade? Acabou a verdade, porque alcançou o poder. Entendeu? Esse do Fahrenheit, que nós estamos falando aqui quase nada, coitado. É 451, por que 451? Né? Podia ser grau Celsius, podia. Fahrenheit 451, porque é a hora que queima o papel. Velocidade, tem que traduzir para o grau centímetro e tal. Mas o que acontece? Os bombeiros daquela época não eram bombeiros para apagar fogo, era para botar fogo. Botar fogo em quê? Nos livros. Tem uma cena espetacular de uma mulher que tem uma biblioteca enorme, que eles chegam lá e eles vão botar fogo naquela biblioteca toda. E ela fica lá, diz, não vou sair daqui. E os caras já tinham colocado, como se fosse gasolina, não sei o quê. Ela disse, não vou sair daqui. Ela pegou um fósforo, piscou e tacou fogo. Mas o bombeiro mor, ele tinha sido criado com os livros, os pais tinham um monte de livro, biblioteca e tal. Então, quando ele fala com o camarada, o cara fala, você sabe isso tudo. Geralmente a questão é essa. É que as pessoas que chegam no cume, eles sabem as coisas, só que eles fizeram a opção errada. Essa é a questão. Se você botar num... Eu quando eu li essas coisas, porque agora eu também eu vou pegar esse filme também do Processo de Kafka, eu já vi há muitos anos atrás, já li o Processo de Kafka, entendeu? E eu estou formando assim, estou botando tudo assim, para essas coisas e tal. Se me perguntasse assim,
o livro, que às vezes pode, a mim, o que mais me impressionou, assim, tentando lembrar na época, talvez o mais escrito tenha sido em 1984. Mas o que mais me impressionou, se for, assim, o Fahrenheit, né, ele leva você, como em 1984, ele leva você a mostrar uma angústia de uma pessoa. Quando ela começa a tentar se descobrir, ela começa a ter ela começa a ter uns incômodos, ela não sabe bem porquê. É a mesma coisa no processo de Kafka, procura saber qual crime que ele está sendo acusado, entendeu? Mas é uma descoberta. Então ele é rico por causa da descoberta. O Admirável Mundo Novo é outro estilo. É um estilo assim muito mais leve. Porque as sociedades, elas são boas. Porque as pessoas se identificam porque tem prazer, tem tudo, não tem problema. Né? Mas o problema que existe é quando a pessoa começa a pensar, é tipo assim, começa você do outro lado, começa a pensar só um pouquinho. Meu amigo, quando eu comecei a pensar, eu perdi completamente a tesão pela pesquisa em matemática. Começa a pensar só, porque começa você a descobrir o poder, como é que ele funciona. Então, para você ser um bom pesquisador, para ter direito a isso, aquilo, você começa a se curvar, a fazer coisas medíocres, entendeu? Por que quando eu fui para matemática, comecei a pegar a história da matemática, filosofia da matemática, educação matemática? Porque ninguém queria isso. Eu vi um filão lá, que disse, puxa, a gente pode pensar muita coisa, né, sobre esse assunto. Tem muita coisa para ser falado aí. Não, só já tem uma área, a transmissão hoje realmente não está boa. Bom, eu teria muita coisa para falar, então eu vou avisar você aqui. Eu vou dar uma paradinha, né? Para ver, inclusive, também, ver se as pessoas aí se aquecem mais, tal, né? E eu vou mudar o eixo, em vez de fazer sobre o desafio do século XXI, eu vou começar a entrar com uma problemática diferente, né? E vou abordar. Eu posso fazer em 6 tópicos ou em 10. Em 10 é muito mais suave do que 6. Talvez eu faça em 10 tópicos, todo dia eu faço um deles e devo começar na terça-feira que vem, porque segunda-feira eu vou ao Rio. Esses dias todos eu vou ficar por conta de uma pessoa que vem no domingo. Eu vou ter que mostrar para ela fazer uma coisa relativa à cronologia, para me ajudar um pouco mais, não uma coisa mais burocrática, para mim só ficar com filé mignon, quer dizer, para mim poder pensar sobre o assunto e tal. Já estou dedicando isso, digitando isso aí há muito tempo, quer dizer, então tá brabo. Né? Bom, só posso dizer para aguardar esse tempinho, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.